Aí a turma do come e dorme que fica lá no Atlético, que não são todos, mas tem uma boa parte. Você quer poupar esses caras da responsabilidade? Tem que dar responsabilidade para esses caras. Não, mas você está poupando. Eles precisam ganhar jogos, senão fica muito fácil. Recebe em dia, estrutura, tudo certinho. Ninguém bota a cara, ninguém fala e ninguém joga. Ah, vá pra... Mas você que está poupando os caras. Você está querendo simplesmente poupar os jogadores da responsabilidade que eles têm. Se o Atlético não ganhou do Flamengo, se o Atlético não ganhou do Atlético Paranaense, tem Hulk e Davidson como responsáveis. E num elenco que você mesmo criticou, esses caras chegaram à final de Copa do Brasil e de Copa Libertadores. Eu nunca critiquei esse elenco. Eu nunca critiquei esse elenco. Você critica o elenco. Eu critico a comissão técnica. Dia 30. Sabe por que esses caras... Eu discordo, exatamente, assim, eu já nem no jogo contra o Botafogo, porque vamos lá, o jogo contra o Botafogo é dia 20, tá? Afinal é 30. Se alguém sente alguma coisa muscular, você recupera em 10 dias? Dependendo da lesão, não. Não, mas geralmente uma lesão muscular da mais branda, sabe? E que hipocrisia é essa do Atlético? Eu falei aqui na semana passada, fez um campeonato brasileiro ruim o tempo inteiro, à medida que foi avançando nas Copas. Aí veio com tal papo de priorizamos as Copas. Não, vocês estavam indo mal no Campeonato Brasileiro, avançaram com méritos nas Copas e, evidentemente, tinham que dar prioridade às Copas. Aí, de repente, num mundo de faz de conta, o Atlético vai recuperar 8 meses de campeonato nos próximos 10 dias e dar meio de ombros para a Libertadores. Está vivendo uma crise técnica urgente. Para ontem, física. A pergunta, quem é o responsável por esse momento? Cara, é um pouco de tudo. Tá? Eu bati tecla aqui o ano inteiro, falando que o elenco do Atlético não é Repsold, era curto. Quando eu falava curto, eu não estava dizendo no sentido de, sai o Hulk, não tem outro Hulk para entrar. Isso aí nem o Flamengo tem. Mas a gente está vendo, antes da janela, o Milito teve que criar situações. Alguém acha que ele simplesmente chegou num dia e falou, eu quero batalha jogando na zaga. Não, foram situações que ele foi criando. É só ver os jogadores que estavam à disposição. Maurício Lemos, Igor Rabelo. Como é que esses jogadores foram perdendo espaço à medida que a janela se abriu? Mariano. O Atlético tem 3 volantes praticamente, gente. Lembrando que um chegou na janela. Fausto Vera, Alan Frango e Otávio. Então, tá pagando um pouco de tudo agora. Eu acho que o Atlético tem que realmente se preocupar, não é dar de lados para o brasileiro, não. Mas, e aí, vai rasgar o dia 30? É isso mesmo? O time fez 67 jogos. Valu, mas já tá rasgado com esse futebol. É isso. Com esse futebol de hoje. É isso que eu tô falando, Thiago. Aí agora tem essa loucura, porque o Botafogo na quarta-feira tá... Mas e o Botafogo dia 30, cara? Vocês se colocaram numa situação que praticamente o clube ficou obrigado a vencer uma das Copas. Eu, sinceramente, honestamente, acho que hoje o Atlético já rasgou o restante da temporada. E, inclusive Thiago, o dia 30? Você é volúvel. Eu não consigo. Thiago, não, volúvel não. São 7 jogos sem ganhar. 7 jogos sem ganhar. Quase sem fazer gol. Você vai para um lado. 7 jogos sem ganhar. São 7 jogos. No período é fora Milito, no outro período é fica Milito. No outro período poupa. É que o resultado entrega isso, velho. O maior jogo da década. Você quer esculhambar com esses caras do Campeonato Brasileiro? E aí a turma do come e dorme que fica lá no Atlético, que não são todos, mas tem uma boa parte. Você quer poupar esses caras da responsabilidade? Tem que dar responsabilidade para esses caras. Não, mas você está poupando. Eles precisam ganhar jogos, senão fica muito fácil. Recebe em dia, estrutura, tudo certinho. Ninguém bota a cara, ninguém fala e ninguém joga. Ah, vá pra... Mas você que está poupando os caras. Você está querendo simplesmente poupar os jogadores da responsabilidade que eles têm. Se o Atlético não ganhou do Flamengo, se o Atlético não ganhou do Atlético Paranaense, tem Hulk e Davidson como responsáveis. E num elenco que você mesmo criticou, esses caras chegaram à final de Copa do Brasil e de Copa Libertadores. Eu nunca critiquei esse elenco. Eu nunca critiquei esse elenco. Você critica o elenco. Eu critico a comissão técnica. Dia 30. Sabe por que esses caras precisam chegar inteiros no dia 30? Porque o Botafogo sobra fisicamente. E tecnicamente também, HG. Não precisa dourar a pílula, não. Competir com o Botafogo é chegar bem no dia 30. Eu estou muito preocupado com o momento do Atlético, até porque eu acho que o Atlético tem repetido um roteiro, né, a cada jogo que passa, porque o Atlético é um time que ele tem uma fragilidade na marcação, o time do Atlético Paranaense
teve várias oportunidades de chutar de fora da área, porque o Atlético não chega para poder travar o chute, o gol foi assim. O Atlético tem uma demora na transição do meio para o ataque, é muito complicado. E o ataque do Atlético hoje, infelizmente, é inoperante. Você falou aí de 7 jogos, se a gente pegar nos últimos 7 jogos, o Atlético tomou 9 gols e fez 2 gols. Quem fez os 2 gols? O Vargas de pênalti contra o Internacional e o Kardec contra o Flamengo. Verdade. Hulk, Paulinho, Scarpa, essa turma que deveria ser protagonista nesse momento não está aparecendo. E o aspecto físico, para mim, do Atlético é um grande dificultador para o Milito. O Milito tem que poupar jogadores, ele chega no Rio de Janeiro e fala que o Hulk jogou, mas não poderia ter jogado, pediu para jogar porque deveria poupar porque tem um desgaste físico. E aí no jogo seguinte, contra o Atlético Paranaense, no campo com gramado sintético, que é um desgaste maior, o Hulk jogou 90 minutos. Quer dizer, por quê? Porque talvez ele não tivesse um substituto para colocar o Hulk e ele tem a necessidade de vencer os jogos pelo Brasileiro. A gente fala muito da final da Libertadores, mas se o Atlético perde para o Botafogo, o Atlético tem um objetivo, senhores, é estar na Libertadores no ano que vem. Isso financeiramente para o orçamento do Atlético é muito importante. Se não estiver, muda tudo, a questão do investimento e tudo mais. Então eu acho que o Atlético hoje vive um momento delicado. Você tem um Botafogo agora na quarta-feira, que o Milito vem com o time também abalado psicologicamente. A questão do Milito ter falado isso na coletiva até me surpreendeu lá em Curitiba, porque o Milito estava realmente muito abatido. Sim. E ele transfere isso também para o torcedor. Aí ele pode chegar ali e está sendo sincero, é o lado dele, ele quis se abrir, mas ele passa para o torcedor uma preocupação. Eu, como jornalista, fiquei preocupado na hora que eu vi ele falando, eu falei, poxa, mas e aí, como é que é o poder de reação? Porque o Atlético tem um jogo quarta-feira, treinou hoje, treina amanhã, você vai conseguir recuperar a parte física? Jogo atrás jogo? Não vai. Ah, a parte psicológica, você vai conseguir recuperar? Mas espera aí, você vai jogar contra o líder do campeonato na quarta-feira. Se você perde, esse time vai jogar com você na final da Libertadores. Se você perde, vão falar que é uma final, uma pré-final agora. Então, André, olha, o Milito tem uma dor de cabeça muito grande, que é tentar recuperar a autoestima. É uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico. E pro torcedor, cara, acaba que ele transfere também um momento delicado, sinal de alerta ligado. Eu acho esse tópico que o Breno Galante trouxe muito importante, porque o Atlético tem 3 jogos antes da decisão. Botafogo em casa, o São Paulo fora e o Juventude em casa. Agora é orar, hein, Scarpinha? E assim, tem a Libertadores. O que pode ser feito? É tentar recuperar esses jogadores em campo, fazer eles jogarem melhor, ou assumir que o foco é o dia 30, tirar todo mundo e jogar com o time reserva até lá. O que você acha, Chico? É que o Atlético tem uma obrigação, para mim, se classificar para a Libertadores de 2025. Quando começa a temporada, a gente olha para o elenco do Atlético, para o plantel que o Atlético tem à disposição, e a gente fala, ó, esse time tem que, no mínimo, garantir uma vaga na Libertadores. Ninguém está falando em ganhar título. O Atlético não tinha obrigação de ganhar a Copa do Brasil, não tinha obrigação de ganhar a Libertadores, não tinha obrigação de ganhar o Brasileiro. Talvez de título que a gente falasse que o Atlético tinha uma mínima obrigação era ganhar o Mineiro. Pela diferença de realidades ainda que existia entre Atlético e Cruzeiro. Eu já acho que 2025 já não tem essa obrigação, porque nós estamos falando de um Cruzeiro que está vivendo um outro momento e vai viver um outro momento. Mas voltando a 2024, o que o Atlético tem a obrigação de fazer é garantir a classificação para a Copa Libertadores da América. Olhando para esse elenco, para tudo que o Atlético tem que ir. O Atlético não é pior em termos de elenco do que o Fortaleza, não é pior do que o Cruzeiro, não é pior do que o Vasco, não é pior do que São Paulo. O São Paulo, mas tem mais um que eu também acho que não é pior. Bahia. Eu acho que esses 5 times são inferiores ao Atlético. E o Atlético está atrás dos 5 na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando de 5 equipes, 5 elencos que estão à frente do Atlético no Campeonato Brasileiro. E agora não existe mais aquela coisa do... Não, o Atlético está atrás desses porque tem jogo a menos. Acabou. Agora o Atlético está atrás porque o Atlético é mais incompetente mesmo. E o Atlético tem sido incompetente em 2024. Tem sido a tônica do Atlético no Campeonato Brasileiro. Um time absolutamente incompetente. E isso é responsabilidade do treinador, da diretoria e dos jogadores. Mas o que você faria quarta? Pro jogo contra o Botafogo? Sim, o Atlético tem obrigação de ir para Libertadores, André. Não pode poupar jogador. Agora não. Força máxima. Força máxima. Se for poupar os jogadores, que seja contra o Juventude, que é o jogo que antecede a partida contra o Botafogo. Mas até domingo, força máxima. O que você tem de melhor e à disposição, você coloca para jogar. Vamos lá. Para mim, houve um erro de estratégia. Porque o Atlético não pode, em hipótese alguma, pegar o principal elenco, a nata do elenco, que já não é uma nata muito física. O Atlético não tem um elenco muito físico. E desgastar esses caras no Brasileiro para tentar recuperar uma campanha que é vexatória no Brasileiro. Vexatória. Me lembro muito bem que nós abrimos uma discussão recentemente aí no estúdio, onde o Valu falou de crise
acho que ele falou de crise no Cruzeiro, e eu falei, pô, mas e o Atlético também não está em crise? Tá também. No Brasileiro é crise, é uma campanha vexatória. Só que, desculpa, para pegar e expor o grupo de 13, 14,